noite. Então, nós vamos prosseguir com o nosso estudo do livro O Espírito da Verdade. Hoje, a nossa lição é a número 52, há um século. Há do verbo haver, o título. E ela faz referência ao capítulo 25, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que diz aqui o Evangelho no item 2. O capítulo 25, ele é aquele que discorre sobre as palavras de Jesus: buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Só nesse trecho nós temos assim uma profundidade de conceito que se aplica perfeitamente aos dias de hoje, já passados mais de 2000 anos. Porque o trabalho, ele faz parte da lei do progresso. Nós não progredimos sem o trabalho. Em qualquer instância da nossa vida, não há como progredir sem o trabalho. E do ponto de vista do espírito, não é diferente. Agora, a gente tem que partir do princípio que não é apenas o trabalho laboral, aquele trabalho em que nós nos colocamos a realizar para, no nível da profissão, né, no nível da nossa atividade comum, né, você faz uma limpeza na casa, você ajusta uma coisa dentro de casa, não é só esse trabalho, mas é o conjunto de ações que nós promovemos que necessário ao nosso crescimento. Então, toda a intenção transformada em ação, é necessário que aí ocorra o trabalho, é o trabalho. A intenção levada a termo é o trabalho que o faz. Então, ele continua aqui, né, Allan Kardec, dizendo que na infância da humanidade o homem não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Então, ou seja,
se nós compararmos o quanto nós evoluímos até o momento, como explicar esse conjunto de realizações até então, se o homem vivesse apenas uma vida? Porque numa vida ele quase não faz nada. O homem comum, o homem médio, não realiza quase nada. Então, como explicar o progresso da humanidade sem a aceitação da pré-existência e a reexistência da alma? É impossível conceber o progresso, a evolução. As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, só esta explicação já seria suficiente para explicarmos e provarmos que nós somos eternos e que nós reencarnamos e reencarnamos. E na medida em que nós reencarnamos, nós retomamos, né, o ponto de onde paramos. E não do início, do primitivo. Percebem? Então, tudo que foi realizado até então é daquele ponto em diante, ou seja, se preserva o que realizou e se avança dali para frente. Só isso já explicaria a lei da reencarnação. Nós não poderíamos conceber a materialidade pura e simples. Como explicar o progresso da humanidade se todos os seres nascem e morrem para nunca mais existir? Como explicar o progresso? Né? É muito mais difícil explicar. Onde estaria então a explicação? Então os homens que vêm hoje, que nascem hoje, são muito mais evoluídos. Mas como assim? De onde ele evoluiu? Quando? Né? De que modo evoluiu? Se nós estamos nascendo e morrendo e dali nunca mais, para nunca mais realizar nada, aí teria que ser o próximo, e o próximo, e o próximo. Como esse próximo, então, daria continuidade, né, a todo o progresso realizado? Bom, mas a gente tem o Evangelho que respaldou esta maravilhosa lição verdadeira que o nosso codificador Allan Kardec viveu. Depois nós tivemos até, não muito tempo, um livro, um filme que foi inspirado nessa história verdadeira. Bom, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela manhã triste de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado às mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec,
respeitoso abraço. Com minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encardenador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil. Não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício. Entre irritado e curioso, esta obra salvou-me a vida, leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as suas iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo e sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício
e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Essa passagem, contada por Hilário Silva, ela é profundamente rica. Nós temos aqui, pelo menos, 3 grandes assuntos, temas tratados. Primeiro, é a forma pela qual nós nos comportamos diante da perda de um ente querido. A segunda temática é o suicídio. E a terceira é exatamente a condição do nosso Allan Kardec, um espírito de escola, um missionário com a missão que ele teve de trazer à humanidade a grande revelação, como ele viu, como ele encontrou forças, fé, como os espíritos agiram para que ele se renovasse no seu ideal, diante de tanta perseguição que ele estava sofrendo naquela ocasião. Então ele recebia muitas ameaças, muitas cartas desfazendo do grande trabalho, das revelações que chegavam através da doutrina, e ele, com muita dificuldade, inclusive financeira, para levar avante a obra, estava cansado, como todos nós nos cansamos muitas vezes diante desses embates que a vida nos prepara, né? Bom, mas em relação ao suicídio, a gente tem que buscar aqui no Livro dos Espíritos. Primeiro, vamos falar da perda de entes queridos. E a gente vê aqui que na pergunta 936, no Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? E a resposta é: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. A doutrina espírita, e na explicação dada por Kardec a essa resposta dos espíritos, tem um trecho que diz: a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá a vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude pelas relações que nos permite entreter com eles,
nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Então, quando nós perdemos um ente amado, é justo, claro, a saudade, a dor, ela é verdadeira, né? E nós passamos a não conviver nesta relação, neste mundo, com aquele ser que nós nos acostumamos, que nós estamos aprendendo, né? Construindo uma vida juntos, né? Então, quando a gente perde o pai, uma mãe, os filhos, o cônjuge, nós, é natural que nós soframos. Aí tem o Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele recebeu uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo aqui, e ele responde mais ou menos nesses termos. Porque no Pinga Fogo, naquele programa famoso, né, que a gente sabe que o Chico foi sabatinado, né, por 2 ocasiões, várias horas, uma telespectadora, ela fez a seguinte pergunta por telefone: perdi meu filho há 1 ano, choro muito, quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. E ele respondeu: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelo benefício que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta da nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto os encarnados também. Então, o nosso amigo aqui que encontrou o Livro dos Espíritos, né, e escreveu Allan Kardec, ele não se conformou com a partida da esposa. Ele não aceitou a partida dela para o mundo espiritual. E o que ele fez? Ele acabou se prejudicando. Ele entrou num estado depressivo, de revolta. E por piedade, caridade, provavelmente de seu protetor, de seu espírito protetor, de seu mentor, ele foi conduzido àquela ponte onde outro que também havia se desesperado e se consolou ao ler o Livro dos Espíritos, largou, deixou o livro, foi parar em suas mãos. Então, ele foi ajudado, né? Então, mas é importante que a gente reflita nessa questão da morte, em especial da morte daqueles que nós amamos. Quando nós abraçamos o Cristo como modelo, né, mesmo não espíritas, já bastaria a ressurreição, né, quando Cristo se fez, né, materialmente visto pelos seus apóstolos, pelos seus companheiros de jornada aqui na Terra, só isso já bastava, porque ele passou exatamente isso.
Essa era a promessa dele. Não existe a morte. E os que confiaram, se deixaram queimar no circo, foram mortos, engolidos lá pelas feras, muitos tinham essa concepção e essa certeza, só com a palavra do Cristo. Né? Agora imaginem nós, que temos a terceira revelação, que Kardec nos trouxe, através do quê? Do estudo sistemático, da pesquisa. Ele usou a metodologia científica para demonstrar a existência, aliás, a existência da alma, do espírito e a verdade da vida futura. Nós que conhecemos, nós não podemos nos deixar levar, quando morre um ente querido, pelo desespero, pela revolta, pela não aceitação. Porque é o destino de todos nós. Todos nós vamos desencarnar. Mas nós continuaremos vivos. É a vida em outra dimensão. Então, esta revelação trazida pelo Espiritismo, ela tem que ser o nosso sustentáculo nessas horas. E então essa a temática, não aceitar a morte dos que amam. Então o nosso companheiro aqui não aceitou, acabou com a vida dele, né? Era um profissional bem conceituado, era feliz no casamento, mas a mulher foi acometida de uma doença que a levou. E ele se desesperou, se revoltou, ele não tinha fé. Então, essa é a matemática. A outra temática, o suicídio. Então, ele foi buscar o quê? O suicídio. Ele não via saída para o seu sofrimento, a não ser dar cabo àquela vida, que ele julgava uma vida insuportável com a ausência da esposa. A outra questão também da ausência dos que amamos, não existe ausência. Os que amamos, nós somos todos ligados a eles pelos laços do amor, da afinidade. Portanto, não existe separação de fato. Não existe. Nós não precisamos mais hoje de grandes espetáculos e de nenhuma comunicação através do médium para ter essa certeza, gente. É que nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. Porque se nós prestássemos atenção, a gente ia ver que aquele que nós amamos, quando ele pode, ele está conosco. Aliás, ele está sempre através dos laços das afinidades. E o pensamento não tem distância. Tá? Para o pensamento não há distância. Então, todo pensamento gera uma forma. Aquela forma de amor, aquela forma do bem-querer, ela está presente, ela é quase que concreta. Mas não, a gente prefere se descabelar. Achar que nunca mais vai ver o filho, nunca mais vou ver meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, minha filha. Entendeu? Nesse estado mental, a gente não vê nada mesmo. Porque a gente está em outra sintonia. A gente foge, a gente entra na sintonia do desespero, da descrença. A gente perde a sintonia com o nosso ente amado. Agora, procuremos nós ficarmos tranquilos, mentalizar o nosso amado bem onde ele está, certo? Amparado. Experimentemos isso para ver se a gente não sente um conforto, até uma alegria. Saudade sim fica. Lágrimas de saudade, claro. Não vamos ser falsos, dizer, ah não, não é assim. Sentimento
né? O sentimento de amor, de saudade é real. Mas não da não aceitação da morte e da revolta. Como o nosso tempo vai indo rápido, com relação ao suicídio. Suicídio que o nosso amigo aqui intencionava. Então vamos só ler o trechinho da explicação da pergunta 957, que é assim: quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? A resposta é: as consequências do espiritismo, as consequências do suicídio são as mais diversas. Então não tem também uma consequência só, hein? Não há penalidades fixadas. Isso é bom para a gente entender também, desmistificar alguns entendimentos na nossa doutrina, que acha que todo suicida vai para um lugar só. Tá? Então aqui na resposta, no Livro dos Espíritos, já diz: as consequências são as mais diversas, não há penalidades fixadas e em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Outros, numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interrompam. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. A gente tem que ver que foram recebidos por Kardec, né, nos livros dos médiuns, tem toda a descrição de suicidas, do sofrimento pelos quais passou, pela tristeza, desapontamento, porque a morte não existe. Então o suicídio é uma agressão a uma lei natural. E é uma agressão, que nos traz assim um reflexo da nossa responsabilidade sobre isso. Ninguém se livra das causas do suicídio. Então, quando nós reencarnamos novamente, nós vamos ter que lidar com fatos que nós negamos, nós negligenciamos na encarnação em que nós nos suicidamos. Então, é muito complicado. Por isso que o suicídio é uma situação que o espírito que intenciona o suicídio, ele é objeto de muita preocupação por parte dos mentores, dos espíritos protetores, porque é muito difícil para o espírito após o suicídio. É muito difícil. Ninguém quer ver aquele que ama numa situação de sofrimento, né, de remorso, por tudo que ele fez, boicotando a própria existência. Então essa lição ela é rica, a gente poderia até continuar, mas já está avançada a hora, a gente retorna na semana que vem com outro tema. Muito obrigada. Quem vai recolher os papeizinhos? O Beli vai recolher os encaminhamentos para o passe especial, tá? Os demais estão liberados para os trabalhos.